Aí eu sou o Alan, esse é o Fé, a fraternidade é a esperança. E agora a gente vai dar início à nossa live do Evangelho. O Evangelho está vivo. Agora às 6h15, horário de Brasília. Vamos dar início agora então ao nosso Evangelho, sempre feito às 18h15 aqui no Instagram, Fraternidade Esperança. Então a gente vai dar continuidade. Vou pegar meu Evangelho, se você quiser pegar o seu também. A gente vai dar continuidade agora ao capítulo 5. E estamos no item 3. Bem-aventurados os aflitos, né? Então a gente vai dar início aqui agora, aguardando o monitor entrar, para a gente iniciar a nossa live da... Boa noite. Boa noite, tudo bem, Mônica? Oi, Você me escuta bem? sim, tá ótimo. Ótimo, a gente está com uns problemas aqui com a internet, mas Deus ajuda que vai dar certo para a gente fazer a nossa live da noite de hoje, né? Se Deus quiser. Então a gente está aí no capítulo 5, quem quiser trazer o seu evangelho, estamos no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Semana passada falamos sobre a justiça das aflições. Nessa semana a gente dá continuidade no mesmo capítulo, no item 4, causas atuais das aflições. Mesmo. Então vamos lá, né? Deus, vamos começar. Causas atuais Ou seja, da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, será que muito consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram de se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são... você não acha melhor fazer um ponto aí, não? Não podemos. A gente falou aqui sobre algumas das vicissitudes que podem vir a gerar aflições nessa existência. Então ele diz aqui, através de todas essas vicissitudes que foram enumeradas, sobre a responsabilidade que temos sobre cada uma. Então, às vezes, a gente tem que entender que existem duas fontes bem diferentes que é muito importante distinguir.
uma tem sua causa na vida presente e outras fora dela. Tudo isso que ele nos traz aqui é reflexo, às vezes, das nossas próprias atitudes, da nossa conduta. E, nesse momento, quando trazemos essas aflições para o nosso cenário, a gente não pode as culpar como sendo oriundas de outras épocas. E muitas são, às vezes, que a gente coloca um sofrimento remontando a outra época. E aqui ele nos diz, com muita propriedade, que algumas dessas vicissitudes que geram essas aflições são em caráter dessa própria existência, dessa atual existência. E, portanto, é preciso que a gente sempre procure entender o que é que estamos plantando para evitar, né, colher nessa ou em outras existências uma colheita que a gente não quer, né? Então aqui ele simplesmente enumera algumas vicissitudes e coloca essas vicissitudes ainda como sendo causas atuais da aflição, né? O ser está aflito por conta de algumas coisas que saíram fora do controle do esperado, baseado em atitudes mesmo, né? Que o ser mesmo fez nessa atual causa, né? Então, eu só fiz esse ponto aí, Eu, porque foram várias, né? sim, Vicissitudes. eu queria até trazer um ponto antes de contar, que eu estava lendo aqui e assim, confuso, né? Porque é bem complexo falar sobre todas esses, porque eu fiquei pensando assim, se tudo que a gente, o nosso espírito traz, né? As impressões que a gente traz aqui, do espírito, a gente já traz, né, do nosso com a gente, né, de outras vezes. Então, eu fiquei bem em dúvida, eu falei assim, eu vou levar esse ponto até para a gente discutir e poder entender juntos, porque eu fiquei um pouco confusa. Eu fiquei pensando assim, se nós trazemos, né, esses pontos com a gente, esses erros com a gente, então como eles são atuais? Se o que a gente está cometendo está bem com a gente, nós já trazemos essas más condutas, essas vicissitudes, assim, no nosso ser, né, que a gente sabe. Então eu fiquei um pouco confusa com isso. Eu sei que nós trazemos, assim, muitas coisas, outras a gente vai adquirindo. E foi muito interessante esse ponto aqui que ele colocou dos pais, porque os pais, eles estão a nos auxiliar, né, para gente seguir a nossa direção ali com a boa conduta, né, com sermos pessoas boas, dedicadas, enfim, vários pontos. E aí, se a gente não faz isso, a gente cria nossa própria conduta, boa ou ruim. No caso aqui, ele colocou o exemplo da ruim, né? E aí, isso é, ele traz como causa atual. Mas aí eu fiquei bem confusa, assim. O que você acha disso? Tipo, a gente pode entender que nós trouxemos isso, nosso ser, e daí a gente ficou que a gente tem essas coisas ruins e não mudou? É isso? Você acha que é mais ou menos assim? Confuso, né? É difícil, né? Não, eu entendi sim. Foi bem formulada a sua questão. É porque realmente é uma questão complexa. Eu acredito que, basicamente, só para não saber se eu entendi errado, você está falando assim, que tudo isso que foi enumerado é a causa atual. Mas, como nós já trazemos alguns outros vícios, alguns outros problemas com atitudes e pensamentos que impactam diretamente nessa existência, como que isso pode ser considerado atual ou de outras encarnações, né? Eu vou tentar basear a minha resposta no Chico, quando ele fala que
embora ninguém possa voltar e fazer um novo começo, todos nós temos capacidade de agora fazer um novo fim, né? Então não importa muito para quando nossa consciência atinge um nível de lucidez suficiente em que não mais suportamos os erros que cometemos antes, não importa muito essa bagagem que a gente traz. A gente passa a observar que, tá, tudo bem, essa aflição pode ser oriunda dessa ou de outra encarnação. Mas o importante aqui agora não é enumerar o erro, é tentar resolvê-lo, né? Então, sempre que a gente se vê, tanto para uma coisa boa quanto para uma coisa ruim, que o nosso espírito tem essa facilidade, e isso você falou muito bem pontuado, vocês desculpem que eu estou um pouquinho fora de ar, mas você falou muito bem pontuado, a gente traz coisas boas e coisas ruins na nossa túnica espiritual. Não é só coisas ruins, né? E aí, para esses intentos, nós temos mais facilidade. Então, assim, às vezes a gente já conseguiu, em outras encarnações, a questão da paciência. Então, quando nos é dada uma prova que convém ter paciência, a gente consegue, talvez, sair melhor do que, por exemplo, com uma prova que envolve ego. E a gente traz já na nossa túnica uma problemática envolvendo o ego, né? E é ali que nos pega. Aí a gente fica naquela situação que você disse, tá, mas é atual o ego, mas eu trago já de outra encarnação. Em vez da gente, seria a mesma coisa, Mone, da gente pôr uma placa e falar assim, ó, cuidado, tem um buraco. Porque o trabalho que vai nos dar, correr atrás da madeira, pintar aquela placa, a gente pode simplesmente ir lá e tampar o buraco, né? Então, às vezes, para que a gente consiga ver lá na frente, a gente tem que, como se diz, fazer vista grossa de tentar descobrir da onde veio. E sim, entender que está errado e que a gente precisa de mudar, né? Mesmo que seja de outra encarnação, está afetando diretamente essa encarnação atual. E o que a gente não quer é que afete daqui para frente. Porque se a gente atingiu esse nível de lucidez de consciência, onde não é mais permitido para nós mesmos, para a nossa consciência, errar nesse ponto, então ali a gente faz um ponto e para. Independente da maneira que começou, eu não vou conseguir ir lá e resolver. Mas eu consigo daqui para frente fazer com que isso fique diferente, né? É verdade. Então, eu só quis trazer essa questão assim para a gente ficar bem alinhado, porque depois a gente vai entrar, né, nas causas anteriores das aflições. Então, assim, para a gente poder entender, né, Aham. e né, esses pontos, para a gente criar o nosso raciocínio, né, do que a gente vai pensar, né, o que a gente pode fazer. Aí eu fiquei pensando sobre essas questões. Então, eu vou seguir aqui. Beleza. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interrogam friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não pode dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Há quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo. O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam. Vamos dar uma paradinha aí? Vamos fazer um ponto aí? A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? A gente fala bastante sobre isso, já falou bastante em outras lives do Evangelho, e aqui sempre fica aquela reflexão para cada um fazer, né? Sobre a terceirização da responsabilidade que nos cabe. Aos outros,
eu dou o direito, né, de ser como querem ser a mim, dou o direito de ser melhor a cada dia. Chico Xavier, né? Então, às vezes a gente tem essa necessidade, por conta até mesmo da vaidade que todos carregamos, de terceirizar esse infortúnio, de terceirizar essa aflição. Mas, muitas das vezes, a gente esquece que, por diminuta que seja a fração daquela aflição, corre por nossa conta, né? E enquanto a gente procurar no próximo a culpa dessas aflições, a gente sempre vai nos frustrar com os resultados das atitudes que temos. Então, não significa necessariamente que só o próximo tenha culpa, não significa necessariamente que só nós temos culpa. O que é importante, que deixa frisado aqui para a gente, é que nós não podemos passar como se não tivéssemos culpa alguma. A própria doutrina espírita, através da reencarnação, nos coloca em condições em que não existe culpa ou culpado, né? Existe simplesmente, às vezes, quedas que geram colheitas, causas e efeitos, né? Então a gente não pode cair, às vezes, na cilada do ponto de vista da reforma íntima, de que a culpa seja sempre do próximo, pois senão estaremos nos colocando numa condição que não precisamos fazer reforma íntima, de que não precisamos aproveitar as oportunidades que chegam para nós, e não precisamos usar esse evangelho para nos melhorar, pois já nos consideramos por demais melhores do que deveríamos ser. E isso é um erro muito grande, porque deixaremos assim muitas oportunidades passar pelas nossas vidas sem as aproveitar corretamente. Então, sempre que existir uma questão aflitiva que envolve o ser, aqui nos diz, segundo o Evangelho, que, embora na maior parte dos casos o homem atribua que não seja sua culpa, é preciso que se pense, é preciso que entre em conexão com a providência divina e entenda se é que foi ou que não foi culpa minha ou do próximo, como faz para que, pelo menos, essa parte que me toca, vamos dizer assim, eu consiga melhorar, eu consiga passar por ela aprendendo alguma coisa. Isso é muito importante. Eu gosto sempre de fazer essa conta. A gente só sofre à toa se a gente não tirar nenhum proveito do sofrimento. Eu acredito que, para um Deus justo, amoroso e bom, não tem como ele querer punição para seus filhos. Não existe punição. Existe simplesmente lei de causa e efeito. Então, se a gente está envolvido num sofrimento, seja ele qual for, e a gente sabe o que a gente fez de errado, ou o que a gente não fez, ou enfim, fica mais fácil para a gente entender aquele sofrimento. Ah, sim, foi ali que eu errei. Não, não posso errar. Ah, mas eu vou tentar melhorar a partir daí. Então, quer dizer, esse sofrimento, ele foi útil, ele lhe serviu como lição, né? Porque se a gente ficar sempre falando que a culpa é do outro, a gente nunca vai melhorar. A gente vai sempre se colocar na condição de coitados, né, que estão sempre certos. Só o mundo inteiro está errado. Eu estou certo, o mundo inteiro está errado. O mundo precisa melhorar. Eu não, eu já estou melhor o suficiente. E isso é um grande retrocesso na escala evolutiva, porque isso vai nos fechar muitas portas que poderiam ser utilizadas para a nossa própria evolução. Tem até uma frase, acho que é de Chico, de Emmanuel, não sei, que o Emmanuel, o André Luiz, fala, né, que aquele que acha, né, ele nunca vai aprender, né, porque ele não se dá o direito, ele não se abre para poder aprender, né. E, e é tão assim, a gente vê, né, que a vida é tão assim, a gente vê o processo, o progresso, desde que nós somos bebês, né, vão mudando, né? Os pontos eles vão mudando, né? Primeiro a gente cai, né, para aprender a andar, aí depois a gente vai até conseguir, né?
e aí os pais estão ali para nos auxiliar, para nos apoiar, até a gente aprender. Então, a gente tem todo um processo, né, para se ter uma consciência daquilo que não deve e do que deve fazer, né? E, infelizmente, nós demoramos, às vezes, em alguns pontos, a acordar, né? A despertar essa consciência para isso aqui, né? Para a gente não terceirizar, né? As nossas más inclinações e vai aprendendo, né? Vai caindo, igual o bebê lá, né? No caso, a gente não tem mais os pais para segurar, mas nós temos a espiritualidade para nos conduzir, temos os mais velhos para nos aconselhar, né? A gente sempre tem alguém, né? Isso daí é fato, a gente não pode falar que nós estamos sozinhos, né? E a Jamais. gente demora para despertar essa consciência e entender, né? Essa parte aqui, a gente até repete. Eu acho que muitas coisas a gente vai ter que repetir mesmo, porque faz parte do estudo aqui do Evangelho, que muitas coisas a gente vai repetir, né? Essa questão aqui de conhecer a si mesmo, igual você colocou da terceirização, a gente sempre bate nessa tecla, né? Que até para nós serve muito, né? Isso é muito importante, que quando a gente aprende a nos responsabilizar pelas nossas ações, falar assim, não, agora não tem como não. Se eu não fizer certo, ninguém vai me ajudar, vai ser só eu mesmo, né? Aí parece que a gente aprende ali na marra, né? Embora alguns aprendam num nível de vida assim bem tardio, né? A gente inclui a nós mesmos, igual eu disse, né? Depende da situação, mas chega um ponto que a gente vai aprender, né? Isso daí não tem como a gente fugir. A gente vai aprender na dor, às vezes velhinho ali sofrendo, né? Naquelas mas nós vamos aprender, não é verdade? Eu ouso dizer que a gente sai daqui velhinho e Ainda muita coisa ainda que a gente nem começou a desenvolver o raciocínio de que precisa aprender, de que precisa melhorar, né? Então, somente através dessa justiça divina, somente através dessa bondade divina para nos presentear com essa dádiva da reencarnação, né? Para a gente poder viver, enquanto isso aprender, né? O que a gente não conseguiu aprender de uma vez só e de várias vezes no mesmo erro, né? E realmente, infelizmente, né, a gente vai sair daqui velhinhos, assim como já saímos em outras ocasiões, e com muita coisa ainda para aprender. Sobretudo, hoje eu vi um vídeo do Divaldo, ele dizia isso, né? Quando a gente reencarna, a gente escuta assim, a última voz que escutamos no plano espiritual é assim, você vai e vai para servir. uhum, Esse é um recado que todos recebemos quando aportamos aqui no plano terreno, independente das missões, dos resgates que temos que fazer, você vai para servir. E aquele que ainda não aprendeu que estar aqui é uma oportunidade de servir, está vivendo de maneira errada, né? Eu vi esse cortezinho que fizeram do Divaldo, eu achei muito profundo. Porque se a gente for levar realmente ao pé da letra, não tem muito o que ser feito aqui na Terra se não for servir. Seja servir com o nosso ombro, com a nossa palavra, com a nossa presença. Se não for para servir, né, a gente está perdendo também muito tempo útil de vida, muito tempo útil de serviço no bem, né? Porque, caso contrário, o nosso Cristo não deixaria para amar o próximo como amar nós mesmos. Então, vamos sair daqui ainda, eu acredito, levando por mim, é claro, muitas vezes daqui velhinho, sem entender realmente o que significa esse servir, né? Infelizmente. Mas também não vamos olhar só pelo lado negativo, né? Acredito que estamos hoje na nossa melhor versão e já saímos daqui e voltamos para cá bem piores do que agora estamos, né? Então vamos aí dar um crédito para a gente aí, né? mas eu fico brava comigo às vezes, eu falo assim, gente, é tão simples, né? Parece ser tão simples essa evolução para a gente não precisar voltar aqui mais, né? Vamos amar uns
amar uns aos e, né, a Deus, né, sobre todas as coisas. É tão simples, né? Por que que nós estamos... É uma coisa tão assim, né? São só duas, são dois princípios assim que rege aqui essa nossa existência. E por que que nós estamos dando tanta cabeçada? E é, Tanta volta, né? e é isso, e isso que você fala aí do servir, né? É, é uma coisa tão importante que essa semana no centro que eu frequento, eles estavam até falando do exemplo de Maria, né? Maria, mãe de Cristo, né? Porque ela era uma servidora, assim, né? Ela era uma pessoa sempre antenada, em todas as situações para servir ao próximo, sabe? Ela estava assim nos lugares e ela ficava sempre prestando bastante atenção, observando o que ela poderia ser útil, né? O que ela poderia servir, estender as mãos em mínimos detalhes, sabe? E eu fiquei pensando bastante sobre isso, porque às vezes a gente é convidado, né, a um aniversário, por exemplo, nós somos tão preguiçosos que a gente fica lá esperando, né, o salgado chegar, o refrigerante chegar. Às vezes a mãe, a dona do aniversário, tá lá no sufoco, coitada, né? Não tendo mais o que fazer. Cadê aquele Cristo, aquela pessoa para ir lá, né, e auxiliar, oferecer uma ajuda? Você precisa de alguma coisa, às vezes até esse apoio moral, assim, né? Às vezes a pessoa não vai fazer nada, porque assim, às vezes já tem outras pessoas destinadas àquilo, mas esse apoio, assim, ele faz muita diferença, né? Então, eu fiquei muito pensativa sobre esses detalhes, assim, sobre essas questões, porque serve para nós, para a gente se colocar dessa forma, né? Em todos os lugares que nós estivermos, para a gente poder servir, né? Todos os lugares, todos os momentos que a gente tiver, a gente poder pelo menos pensar assim, né? O que que eu posso fazer para ajudar onde eu estou, né? Não estar ali só esperando, né? Isso também a gente já falou várias vezes, mas a gente vai colocando de outras formas, né? Mas eu acho que é isso, né? Isso que é o progresso mesmo que a gente precisa. Vai se colocar nessa questão da empatia, né? Nem você disse, né? Sempre existe, acredito eu, com a oportunidade para serviço. Até no exemplo, como você diz, aí, de uma festa, de uma reunião, né? Por que ficar sentado, né? Se a gente pode realmente servir. Será que se a gente tivesse no lugar daquela pessoa que tem que agradar, né? Que está tentando fazer a parte dela, que está cheia de serviço, a gente gostaria, né? De receber alguém para falar, que você está precisando de alguma coisa, né? Empatia, né? E Empatia é ser bem-vindo. Use sem moderação. os dois princípios, né? De amar ao próximo, né? Sem ver nada, né? E se colocar, né? Na condição do outro, né? A gente vai começar a fazer esse exercício aí, vai se dar bem. Eu acho que a gente vai começar a ir pro caminho. De amar o próximo, de colocar no lugar do outro, né? Com certeza, acho que a gente só tem a ganhar com isso aí, viu, mano? E aqui, para finalizar o último parágrafo aqui do item 4, ele fala assim: os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Disse muito sobre isso, né? Aprimoramento intelectual. Faz cursos, obriga, às vezes a criança não quer ir para a escola, tem que ir para a escola, depois tem que ter um ensino médio legal para poder entrar na faculdade, é um vislumbre com o aperfeiçoamento intelectual. E como é que fica o moral, né? Será que, da mesma maneira que a gente pega no pé da criança, para ela ir para a escola, né? A gente tem também como ter exemplo e ensinar ela a ter esse aprimoramento moral, espiritual, né? Afinal de contas, o aprimoramento intelectual nos auxilia muito aqui na vida material, mas e na vida espiritual que a gente pode contar é com a nossa bagagem moral, que a gente leva de bom que fizemos aqui na Terra, né? Das oportunidades que aproveitamos para fazer o bem, as que evitamos fazer o mal. Então, interessante isso aqui, né? Sim, isso é tão importante porque eu que sou mãe, né? É tão difícil
criar caráter, moldar caráter, sabe? Moral de uma pessoa, que é o que faz, né? O dever dos pais. Ele entrou no início, né? Porque a gente às vezes não para pensar tanto sobre isso, porque a gente só vai indo, né? Vamos indo, vamos indo, vamos indo. E quando a gente para pensar assim, eu estou formando um caráter aqui, né? Eu estou formando uma pessoa que vai ter um caráter ali, vai entrar uma moral, e esse intelectual que se colocou aí é muito bem colocado. Ele precisa andar, né, de acordo, porque o mundo não para, né? Só que também ele não pode ultrapassar os limites para não sobrepor, né? O ego, né? O ego não sobrepor a nenhum, né? Nenhuma moral, nenhum caráter, e aí egoísmo. E assim, é muito complicado, é uma tarefa bem difícil, sabe? Às vezes a gente dá, o pessoal fala da comida, né? Da casa é simples, mas você formar a moral, pessoa que já está nessa fase que eu falei lá atrás, né? Ela já passou dessa fase de cair ali, que os pais estão segurando, agora os pais estão moldando caráter, né? E isso é muito complexo formar, né? A gente que está dentro dessa conduta aqui da doutrina espírita, o que nós queremos formar e entregar aos nossos filhos? O que a gente precisa apresentar para eles, né? E ainda hoje, eu pensando sobre essa questão da tecnologia, que entra aqui nessa parte intelectual, né? Que hoje a gente está bem adiantado, e a gente às vezes fala tão mal assim em alguns aspectos, por exemplo, minha avó sempre fala, né? Hoje tem tudo, né? Esses meninos só ficam no celular, essas crianças nem conversam. Aí eu fui raciocinar sobre isso hoje, mais cedo, e aí entra num detalhe muito importante, que é sobre pessoas. Não é a tecnologia, né? Não é a tecnologia que está atrapalhando, não é isso que está nos tirando, porque, por exemplo, se não fosse a tecnologia, a gente não estaria aqui, né? Eu nem iria conhecer o Alan, né? Se não fosse por essa parte aqui de internet, de repente nunca, né? Nunca nem teria com você. Não é a tecnologia o erro, né? O problema. Somos nós mesmos que não temos limites, né? Não olhamos, por exemplo, com limites assim, eu vou ficar tanto tempo mexendo nesse YouTube, né? Que eles adoram ver YouTube, essas crianças, né? Eu vou ficar tanto tempo jogando. Não, eles não têm limite, eles ficam ali o tempo todo. Porque, por exemplo, nós formos, a gente pega o telefone aqui com qualquer pessoa, a gente precisa de uma informação, a gente digita ali e já tem. Então, o problema não é isso, né? Isso daí nos ajudou muito, né? Olha quantas coisas boas. Veio a pandemia, tem os tratamentos do Dr. Hansen que são marcados via WhatsApp, né? Olha só como tudo coopera, né? Para o bem daqueles que querem, né? Não é verdade? Ajuda, né? Então, assim, o problema somos nós mesmos. Se a gente não começar a mudar a nossa conduta, nossos hábitos, a gente sempre vai ter problemas com alguma coisa, né? E esse intelectual é muito importante de ser trabalhado, né? Com limites, né? Com todo um respaldo ali de moral, né? De tudo. Foi o que a gente tinha dito na live passada sobre a carta, né? Não é a questão da tecnologia que está fazendo a diferença. Está fazendo a diferença é a moral do ser humano, né? Só que com o passar do tempo, você percebe que vai sendo exigido cada vez mais um certo nível evolutivo. Porque como a gente disse mesmo na live passada, antigamente você mandava uma carta para a pessoa, você lia aquela carta, você ficava irado com aquilo, e você mesmo que você quisesse responder na hora, na lata, não, porque eu vou machucar, porque do jeito que veio e volta, você não dava conta, porque você ia ter que escrever aquela carta, ia ter que fechar, selar, levar no correio, esperar o correio chegar, né? Então, hoje não. Hoje nós já trabalhamos com a conduta que é necessário que a gente tenha controle de si mesmo. Controle de si mesmo. Porque se a pessoa te manda uma mensagem atravessada, aqui nos meios digitais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, você tem que você mesmo fazer um filtro e pensar, opa, pera lá,
Eu não vou dar mais, eu não vou dar combustível para que essa chama vire uma labareda incontrolável, que vai queimar tudo de bom que já aconteceu. Não, eu vou ter o controle de mim, vou pensar, vou pedir a Deus para me ajudar e vou responder essa pessoa. Mas Que aqui celular, na live... Hã? jogar o celular ali, depois eu olho para ele, vou ele respirar, né? Não, não quer isso, né? Não, não quer isso. E aí, o que isso faz com que a gente nos tornemos uma sociedade imediatista, né? Ou é agora, ou é do meu jeito, ou não é de jeito nenhum. E isso é muito grave, porque se for nos dado essas tecnologias para ajudar, né, porque foi confiado um determinado nível moral da humanidade num todo para receber essas tecnologias, quando a gente usa de maneira errada, quando a gente deixa somente na mão da tecnologia, o que deveria partir da gente. É a gente que administra a tecnologia, não é a tecnologia que nos administra, né? Então, quando a gente não tem esse controle, esse cuidado, né? Colocar Deus, empatia, essas coisas na frente, a gente infelizmente acaba desperdiçando ferramentas ótimas, né? Que vieram através da intelectualidade auxiliar a nossa evolução moral e espiritual. E a gente vai entrar aqui no item 5 ou Você fez a oração? eu não fiz a oração, mas eu tenho uma mensagem aqui para passar que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente trouxe do Evangelho. E eu queria ler. Tá. Por exemplo, porque agora é 6h53, a gente tem o item 5 pela frente. Estou pensando a gente parar aqui no 4, né? Eu acho. Porque o 5 é E não parar o raciocínio, né? isso, o 5 é grandinho. E aí, a partir do domingo que vem, a gente continua no 5. De toda forma, o causas atuais são só 2 itens. Depois, os causas anteriores é um pouco maiorzinho mesmo. Então, a gente para no 4. Queria pedir para quando você for fazer a oração, a gente tem uma amiga muito querida, que é a Karen, né? Que está com um problema lá na cidade natal dela, lá em Rio Branco, lá, devido às enxurradas, a gente pedir pelos nossos irmãos lá de Rio Branco, lá, né? Para que a espiritualidade consiga os alcançar, os proteger, né? Nesse momento, que é um momento muito complicado, o rio, o rio subiu um nível muito além do esperado e inundou quase que a cidade toda, estão sem internet, estão sem mantimento, sem energia, né? E a gente poder fazer aí uma oração nessa vibração por eles lá, tá? Então, eu estava lendo o livro Os Mensageiros, né? De André Luiz, e eu achei muito interessante. Ele estava num diálogo, né, com os espíritos que os auxilia, são muitos espíritos, né, e cada espírito traz ali uma mensagem, né, um apoio para ele, né, porque ele decidiu mudar, né, a gente sabe todo o processo de André Luiz, que não foi fácil, né, ele trouxe essas vicissitudes aí da vida terrena, então quando ele desencarnou, ele sofreu muito, né, foi um processo dolorido, né, e ele decide, depois de muito tempo, né, passou pelo processo, ele decide mudar, né, toda a sua trajetória ali, deixar para trás aquelas dores que cometiam ali da vida terrena, e vai até a casa dele, né, para ele colocar um ponto final naquilo que ele tinha como marido da sua ex-esposa, suas filhas, que hoje seriam suas amigas, né? E ele decidiu deixar para trás, né? Deixar para trás essa configuração de marido e de pai das suas filhas, né? E ele decide um novo caminho, né? E nesse diálogo que ele tá com a Narcisa, ela fala para ele assim, porque ela vê nele aquela aflição, porque ele tomou aquela atitude, aquela decisão de mudar, mas ele ainda estava vazio, ainda com aquelas dores, né? A gente sabe que quando a gente toma uma decisão de mudar, igual ele trouxe aqui no final desse item, né? Quando a gente começa a perceber o que precisa mudar, a gente começa, né, a olhar para outros lados,
E aí Narcisa fala para ele, diante dessa mudança que isso irá cooperar, né, para tantas outras pessoas que ele auxilia. A gente sabe do trabalho de André Luiz, que é um trabalho muito bonito, né, na espiritualidade. Ela fala assim para ele: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você sente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o fim. E aí eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, porque a gente sabe, a gente está conhecendo a si mesmo para essas mudanças, né, que a gente vem tentando dar para nossa caminhada. E então, quando a gente conhece, entende, a nossa consciência, ela, né, apitou ali para essas mudanças, então que a gente possa tirar a Deus, né, esse auxílio nesses ensinamentos que Cristo trouxe para nós, para a gente seguir a nossa caminhada cada dia melhor, né, confiante e entender o que precisa ser feito. E diante de tudo isso, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar trazendo essa mensagem, a oportunidade da gente fazer essa live, né, que a gente sabe que a espiritualidade está sempre nos auxiliando, nos abençoando com esse pequeno trabalho e que a gente possa levar através dessas palavras aqui do Evangelho luz para quem precisa, uma palavra que seja para tocar aquilo que a pessoa esteja necessitando, né? Às vezes desperta algo que a gente fala aqui na maior simplicidade, desperta para tantas mudanças boas, né? Que a gente pode ajudar o próximo e principalmente a nós mesmos, né? Porque nós não somos nem um pouco perfeitos, estamos aqui para aprender. Então é isso. Eu queria agradecer e vamos pedir a Deus e aos espíritos benfeitores, esses amigos que nos auxiliam para ajudar essa caminhada aí que o pessoal lá do Acre está passando. A gente está vendo esse movimento que está acontecendo no mundo, né? Parece que estão sendo em vários locais, né? Outro dia foi em São Paulo, agora está do lado de lá. Eu até vi mesmo, você vê, a gente nem imagina que uma amiga tão querida, a família possa estar passando por isso, não é mesmo? Tanto que o mundo é pequeno, né? Eu até vi mesmo de pessoas correndo, aquelas casas sendo atingidas ali. E a gente trabalha isso que a gente coloca aqui da empatia, que é muito importante pensar o tanto que aquelas pessoas estão sofrendo, né? Ali, então, a gente pede a espiritualidade para dar essa força interna, né? Que vem de dentro, que é o que as pessoas precisam mais, né? Nesse momento, primeiro momento, essa força aqui para a gente caminhar, né? Um dia de cada vez, porque a gente sabe que hoje passou, amanhã, né? Mais um dia, e a gente vai construindo os degrauzinhos até, né? Confiante e seguindo. Eu falei bastante. Que assim seja, não, tá certo. Acho válido. Foi um ótimo encerramento. Eu também agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, né? O próprio Cristo nos deixa essa instrução, que onde houver duas ou mais pessoas falando em seu nome ali, ele estará, né? E assim a gente pretende continuar falando no nome do Cristo todos os domingos aqui às 6h15, né? Com o Evangelho na mão, né? O Evangelho está vivo, refletindo sobre essas mensagens tão importantes que nos traz o Evangelho e ao mesmo tempo tentando colocá-las no nosso dia a dia, tentando colocá-las no nosso sentimento, para que reverbere em nosso pensamento e, consequentemente, nas nossas atitudes, né? Agradeço também a todos que passaram por aqui, a todos que vão assistir gravado. Lembrando, né, Mônica, que os nossos gravados não ficam mais aqui no Instagram, ficam no YouTube, né? Inclusive, se alguém tiver interesse em ver e assistir as outras lives do Evangelho Está Vivo, estão todas disponíveis no nosso canal no YouTube. Lá o vídeo fica completo, a pessoa pode ver um tempo, pode pausar, pode colocar o fone de ouvido e fazer outras coisas. E principalmente agora a gente está conseguindo, não sei se eu vou conseguir hoje, porque eu estou sem internet, capitular, né, os nossos vídeos. A gente até agradece, porque depois que a gente começou com esse movimento de capitular, a gente está em visto que o pessoal tem se interessado bastante, tem atingido números legais de gente que está gostando, está mandando para outras pessoas, né? E a gente está sempre nesse movimento de tentar
fazer com que esse pequenino trabalho, esse nano trabalho de divulgação da doutrina chegue ao maior número de pessoas possível, para que, quem sabe, chegue para alguém dessa maneira que esteja precisando e que goste, né? Essas palavras que a gente fala aqui nessas tardes de domingo, né? Agradeço também a Mônica, que tem seus afazeres, eu sei que são muitos, mas que tira esse tempinho para participar aqui comigo nesse Evangelho Tá Vivo todo domingo, né? O pessoal está agradecendo aí também, a Rony, a Sônia, o Wagner Pires, a Adriana. Então é isso aí. Isso. Deus abençoe nossa semana, né? Que a gente tem uma semana produtiva, cheia de bênçãos, ao lado daqueles que nos auxiliam, né? Espiritualidade benfeitora. Que a gente esteja sempre conectado com o Criador e esses espíritos amigos que sempre nos auxiliam, né? Que nunca desistem de nós. Que assim seja. Fiquemos todos em paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima. Com Deus.